Este homem ficou assustado. Geladeira está meio comida. Ele ouviu um som de levantar a cabeça para olhar. Um pedaço do teto também está sendo corroído. Ele foi ameaçado de correr para a sala, como um vizinho. Perguntou o que aconteceu. O homem correndo para a rua ficou ainda mais confuso. Tudo está faltando um ângulo, distorcido e quebrado. A cidade inteira estava um caos. Acima do céu ainda está o céu, mas abaixo dos pés está uma construção tubular. Conheceu um fantasma? Sim, conheço fantasmas. Essas pessoas atiraram e mataram um monstro. Sem muitas palavras, eles conduziram o homem na corrida. O monstro rapidamente o perseguiu. Fim da linha. As pessoas atrás dele o empurraram. A cena muda quando cai. Ele caiu para Xangai, mas quando ele puxou a cortina, ela se transformou em outra cidade. Victor só precisa pular uma vez para voar. O Phantom abriu fogo para escapar rapidamente. O monstro recém-chegado foi baleado para desaparecer por ele, mas Phantom também caiu no chão. Olhando para trás, minha mão também parecia um líquido preto. Então pegou a granada e jogou no monstro. No caminho, o Phantom cobriu rapidamente o ferimento. O Victor pergunta onde isso fica. Acontece que este é um mundo nas memórias de pessoas em coma. Neste momento, as pessoas que estão em coma estão neste mundo. Ao mesmo tempo, não importa se a memória está certa ou errada. Coisas em suas memórias apareceram no outro mundo. Mas se ele começar a esquecer, tudo irá se desgastar. É por isso que o outro mundo se tornou um caos. O Victor pergunta o que é o monstro. Está na cabeça de cérebros mortos. Além disso, uma vez capturado por um monstro não apenas se transforma em um monstro em outro mundo. Enquanto conversavam, eles chegaram na frente de um carro de ajuda. Acima está o acampamento base deles. Ainda tem que pular. Não. O Fly o levou para dentro do carro. Acontece que alguém se lembra desse carro no subúrbio. Alguém se lembra disso no canteiro de obras. Por isso, tornou-se a única estrada ligando os subúrbios ao canteiro de obras. O site se torna a base. O Ian diz que existe uma ilha segura que os monstros não podem alcançar. Só o Victor sabe. O Victor me perguntou em pânico. Disse que se lembraria. Ele disse o Fly para levá-lo para descansar. O Victor, enquanto dormia, vê um sonho no outro mundo. Na verdade era a memória antes de ser letárgico. Neste momento, todos desceram as escadas. O Phantom disse que iria ajudá-lo a acordar. Despertando o quê? Cada pessoa que entra no outro mundo tem superpoderes diferentes. Só quando no outro mundo eu pude ver isso. Entrar no canteiro de obras é substituído pela superfície do mar. E as pessoas vivem com peixes na água. Um dia atrás, o grupo de pessoas apontou suas armas para o Victor. Atirou em um. Desperdício. Atirou em outro. Ainda um desperdício. O Victor também é inútil. É este quem dá esperança a todos. À noite, o sonho do Victor fica ainda mais claro. Este prédio parece ser um hospital. Dentro há uma fila de pacientes. O Victor não sabe por que ele entrou correndo. Ele entrou em um carro para esperar por eles, mas foi atropelado por outro carro. Originalmente, pessoas sem superpoderes não precisam ir, mas o Ian quer que ele venha, dizendo isso como algo perigoso. Talvez superpoderes sejam despertados. Todo mundo está indo muito bem. Uma pessoa acidentalmente desviou o olhar para ver que havia sombras negras que eram monstros. Nessa época, o monstro também os descobriu. Foi neste momento no ar que um slide de aço apareceu de repente. Ajude o torpedo a descer com segurança. Esse é o Victor. Seu superpoder despertou. Depois de chegar na base, o Victor lembra que na verdade é arquiteto. Neste ponto, o Ian disse que os monstros estavam em coma. Depois que o cérebro morre, eles só precisam enviar as memórias para um lugar. Também pode ser dito que apenas criar uma ilha segura. Os monstros serão impenetráveis. Além disso, apenas Victor pode fazer isso. Ian decidiu imediatamente. Na manhã seguinte, todos sairão do canteiro em busca de uma ilha segura. Phantom via tudo. Ele sempre gostou do Fly. Seu rosto ficou cada vez mais escuro, segurando a mão ferida pelo monstro. Eles sentiram monstros chegando. O Phantom sugeriu que todos dividissem e observassem. Se realmente houver um monstro, volte correndo para o canteiro de obras. O Victor seguiu o gramado. A cena diante de seus olhos era extremamente bonita. Phantom ficou com raiva e foi lutar contra o Victor em uma partida. A ferida em sua mão foi aberta. Sua mão havia se transformado em um líquido preto, prestes a se tornar um monstro. O Ian não disse duas palavras e puxou a arma. Algumas pessoas querem encontrar esconderijos. Mas foi neste momento que a terra estremeceu. Os passos do Victor estão diminuindo. Uma luz forte brilha. O Victor acorda na realidade. Ele foi chamado de volta do outro mundo para o presente.
aparentemente o Ian. Olhando para trás novamente, a pessoa deitada na cama de hospital ao lado dela não está realmente voando em outro mundo. Neste ponto, o Victor finalmente se lembra. Acontece que Ian é um pesquisador do cérebro. Ele descobriu que depois de estar em coma, ele seria capaz de entrar no outro mundo. Então ele trouxe todos os seus fãs para o porão e entrou em coma, para se tornar um heterossexual que ele está estudando. Mas algumas pessoas se tornam vegetarianas depois que seu cérebro morre. Então ele encontra uma maneira de colocar o Victor no porão. Quer deixar o Victor criar uma ilha segura no outro mundo. Ian quer fazer dele o mestre de outro mundo para sempre. O Victor tenta escapar. Alguém chegou a tempo de salvá-lo. Isso é o Fly. Na verdade, eles são amantes. Ela perguntou o que aconteceu. Mas neste momento, o Victor está com raiva porque o Ian está louco. Inesperadamente o Ian riu e parou. Como você sabe que essas pessoas não tiveram que vir voluntariamente? Na verdade, a memória do Phantom logo se recuperou. Ele só não quer acordar. Por quê? Porque no outro mundo, ele tem os superpoderes de velocidade e poder. Mas para agora, Ian diz que está ajudando os perdedores agora. Chegando ao destino, o Victor pinta uma pintura no ar. Cordas brilhantes apareceram no ar. Como em um sonho, ele faz as estrelas se moverem milagrosamente. Em um instante, um prédio alto foi erguido. Lá fora está cheio de luzes vermelhas e azuis. Depois de terminar, o Victor disse a Ian para deixar todos irem. Mas o Ian disse que vocês querem ir? No outro mundo, existe a capacidade de mudar de forma. Ela tem esquizofrenia do lado de fora e está presa em uma instituição mental. No outro mundo, você pode identificar automaticamente a rota. No céu não deve haver ninguém que conheça o segredo de origem. Assim, o corpo de uma pessoa desapareceu. Foi devido ao fato de ele ter retirado o respirador, na verdade faleceu. Ian fechou a ponte e se virou para sair. O Victor pensou de repente quando ele acordou. O Ian também acordou. Antes de recuperar a consciência, ele correu em direção ao canteiro de obras. Portanto, existem certos segredos no canteiro de obras. Ele de repente se lembrou de antes de entrar em coma. Via a pintura pendurada na parede do hospital. Finalmente ele pensou nisso. O que via antes de entrar em coma pode ajudar a trazê-lo de volta à realidade. Mas como Ian poderia deixá-lo ir? Duas pessoas foram presas novamente. Mas um segundo depois, Ian acidentalmente olhou para trás em seu corpo, transformando-se lentamente em líquido. Ele se transformou em um monstro. Ian deixou as duas pessoas para partir e permaneceu para sempre no outro mundo. Após retornar à realidade, o Victor está de volta ao trabalho. Infelizmente, ninguém gosta de seu plano. Fly o aconselhou a não desistir, mas quando ela saiu, a mão do Victor pegou o papel novamente. Foi o cartão de visita que Ian lhe deu a princípio. Ele agora sabe como entrar e sair do outro mundo. Se você fosse ele, você vai escolher ser o perdedor atual, ou voltar ao outro mundo para ser uma pessoa de sucesso. Ok. Filme aqui é o fim. Se você gosta deste filme, siga-nos. Te vejo nos próximos vídeos.